E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje a gente tá aqui para mais um episódio do quadro Mangás Cancelados. Esse quadro que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que foram interrompidos antes da hora planejada, né, cara? E, bem, nesse episódio aqui eu tô de dupla, né? Tá eu e Deus, né? Porque os outros participantes do WJB, eles não puderam participar, né? Eles estão namorando, viajando, trabalhando, estudando, essas coisas assim. E, né, ficou só eu na cal, perguntei se tinha problema eu gravar só e eles aceitaram, então tô aqui, né? Bem, hoje a gente vai falar de Double Arts, né, que é esse mangá feito pelo Komi Naoshi, um cara que ficou futuramente conhecido por Nisekoi, né, esse grande mangá. E, bem, Double Arts foi lançado em 2008 na Shonen Jump semanal. E tacando a sinopse aqui, no universo dessa história existe a Troy, uma doença extremamente contagiosa e com alto índice de mortalidade que, até o momento, não tem cura. O máximo que existe são algumas pessoas que têm certas capacidades médicas e de resistência para combater a doença, conhecidas como as irmãs, que tem um pouco esse conceito da irmã católica e tudo mais, né? Parece são envolvidas em catedrais, em igrejas e tudo mais. A Euraine, uma das irmãs, após fazer tratamento de diversas pessoas ao longo do tempo, parece que vai sofrer o fim esperado de uma irmã, morrer pela própria doença, porque, né, entrou em contato com diversas pessoas doentes, tudo mais, e foi piorando com o tempo, né. Porém, um menino chamado Kiri tenta ajudá-la quando vê que ela tá perto da morte e faz com que os sintomas dela parem. Entretanto, isso só acontece enquanto os dois estão de mãos dadas. Como é que vai ser a vida deles agora? Como é que um qualquer conseguiu curar as doenças de uma pessoa com alta resistência a Troy? Como é que vai ser a jornada deles? E bem, se for pra atacar minha opinião rápida sobre Double Arts antes de começar a aprofundar ela, eu diria que a primeira metade eu gosto. Eu acho o mangá, poderia até dizer sólido. Tem alguns problemas, mas no final acho que o começo funciona bem. Aí quando chega da metade pro final, tu entende o porquê que o público não gostou e o mangá foi cancelado no final das contas, mesmo que eu não ache o mangá muito ruim, assim. E é meio estranho ele ter sido cancelado, porque dá pra ver que a Jump estava tentando apostar nesse mangá. Tu percebe que na primeira metade dele, o toque dele até que tá bom, assim, tá meio que na metade de cima, alguns chegando até quinta posição depois de vários capítulos, algo surpreendente pra um mangá que tá iniciando. Só que, né, depois da metade vai decaindo, decaindo, até que vê o seu ponto mais baixo junto com o cancelamento. Mas, cara, se a primeira parte estava fazendo até relativamente sucesso, o que que ela tem? Cara, eu diria que esse início de Double Arts daria pra encaixar como talvez aconchegante, não sei. É um início promissor, no mínimo, eu diria, porque dá pra ver que o. Tu percebe que, no mínimo, o Naoshi tá tentando ser um pouquinho diferente pra tentar angariar público. Principalmente quando tu vê, sei lá, o estilo de luta da Eraine com o Kiri ser toda essa coisa mais diferenciada, toda essa luta envolvendo meio que uma dança dos dois, ó, o Double Arts no final das contas. A Sui que tem um estilo de luta envolvendo um bambolê. Então, só essas coisas mais simples em relação ao Battle Shonen, né? Só essas coisas mais simples já cativa um pouco a atenção do público, mesmo que eu acho que no início desse mangá, ele vai alterando isso e melhorando, né? Mas no início desse mangá, a arte é meio problemática. Principalmente porque, como eu falei de tentar ser um pouco diferente em relação ao estilo de luta dos personagens, cara, tu fazer uma luta de facas é difícil, mas tu tem pelo menos um monte de referência em relação a vídeo, em relação a outros mangás e tudo mais. Agora, fazer uma luta de bambolê, usando o bambolê como uma arma, cara, tem que envolver um pouco mais de criatividade, né? E, sinceramente, como era o primeiro mangá desse cara, não. Tu percebe que ele tá indo um pouco truncado, tá tentando. Tá indo com alguns erros de proporção em relação à arte. Tipo, tu vê alguns rostos que a posição do olho tá meio estranha, mas tu revela no final das contas que, né, primeiro mangá do cara e mesmo o mangá tendo durado só 6 meses, o cara. Dá pra ver uma evolução do cara, tá ligado? Mas se for pra levar um pouco mais no aspecto romance, porque mesmo que eles não sejam um casal propriamente dito, de ai, namorados e tudo mais, eles no final das contas acabam se tornando um casal por obrigação, né? Eles terem que viver juntos, tendo que aguentar a rotina um do outro e tudo mais.
Eu acho que nessa parte o mangá funciona bem, principalmente no sentido de que o Komi tem todo esse humor que dá pra ver que é muito forte nele, principalmente quando tu compara, tu vai vendo toda a carreira dele com Double Arts, com o próprio Nisekoi, com outros one-shots aleatórios como Tokidoki, toda essa maneira que ele consegue trazer personagens carismáticos, o tu conseguir se apegar a histórias em tão pouco tempo de, por exemplo, a Euraine se tornando quase, inicialmente, quase uma personagem meio que mal vista pela sociedade, tentando viver nessa jornada difícil de ser uma pessoa que cura os outros, só que também não pode entrar em contato com outras pessoas, então ela meio que vai se isolando num grupinho, até que o próprio Kiri tenta ajudar ela, pô, logo no segundo capítulo mesmo, todo quando parece que o pai e a mãe do Kiri tentam quase meio que adotam ele, toda essa coisa emocionante de que, pô, agora tu tem um porto seguro, tu tem pessoas que estão na tua jornada e querem ver o teu bem, saca? Porra, isso é muito emocionante, tá ligado? Que, por causa desses fatores todos, meio que combinam com a própria ideia da história de ter uma premissa um pouco mais altruísta do que egoísta, no sentido de que, nossa, o nosso objetivo é curar todas as pessoas que têm essa doença e tudo mais. Em vez de ser só aquela coisa do, não, eu quero se tornar o grande qualquer coisa, eu quero ser o próximo, quero ser o maior de todos, o lendário Jack Chan, tá ligado? Porém, mesmo que eu fale que tudo isso eu considere um ponto positivo do mangá, eu acho que com o tempo isso chega a irritar. Por quê? Cara, é porque ele tá tentando ser dois gêneros ao mesmo tempo, né? Esse negócio de ser romance e battle shonen. Dois gêneros que à primeira vista não são tão compatíveis, né? Porque normalmente um romance tenta ter um tom mais leve comparado ao Battle Shonen. Não necessariamente, né? Óbvio, pode ter romance com drama. Mas tu percebe que a abordagem que eles tentam trabalhar vão pra caminhos mais diferentes do que terem coisas muito em comum, tá ligado? E por causa disso, o autor tenta agradar os dois públicos que estão lendo a história dele e ele não consegue. Ele não consegue fazer isso de uma maneira com grande êxito. Principalmente porque, cara, quem tá querendo ler o romance não tá querendo ver as lutas. E quem tá querendo ver as lutas não tá querendo ver o romance. E principalmente, entrando um pouco mais no detalhe das lutas, é impressionante que mesmo que as lutas tenham seus aspectos interessantes, elas no final das contas tentam ter um peso a mais, ter todo esse. Porque, né, como o Double Arts tem como ideia toda essa perseguição que o Kiri e a Euraine sofrem por aparentemente terem uma forma de curar a doença de Troy. Tem todo esse grupo dos Gazelles que tá tentando ir atrás deles. Então, né, em teoria eles estão em perigo constante. Eles realmente estão. O problema é, cara, esse perigo constante não tem um peso, cara, porque tirando uma luta ou outra, principalmente a luta do Lute, que, cara, o. Cara, que ele basicamente estraçalha mentalmente e fisicamente o protagonista. Isso eu acho interessante. Mas, cara, quase todas as outras lutas são muito fáceis, cara. Por exemplo, mesmo que muitas das lutas que tem nesse mangá não envolvam diretamente só os protagonistas, como, sei lá, a Sui aparecendo pra ajudar, o Falan tentando ajudar eles, tudo mais. Cara, no final, mesmo que tenha toda essa jornada dos dois tentando se tornar fortes e tudo mais pra conseguirem se defender sozinhos, sem necessidade da ajuda dos outros, cara, no final das contas, quase todos os inimigos que eles enfrentam acabam sendo derrotados sem grande dificuldade, tá ligado? E por causa de não ter muitas lutas que são muito insanas, que são muito animadoras, junto com o fato dele tentar focar um pouco mais no romance, meio que deixar a história fluir, tentar fluir mais naturalmente do que ser aquela coisa frenética, cara, tu não atinge o público da Jump, cara. Tu não atinge de maneira fácil o público da Jump. Além do mais, na época que ele foi lançado, né? 2008, época que tinha mangá pra caralho de sucesso na Jump. Pô, na época tinha de Greyman, na época tinha Reborn, Toriko, Ice Shield ainda, Sketch Dance, Siren, To Love Ru. Todas essas coisas com grande relevância na época. Além dos. Além dos óbvios que, cara, não.
cara, Bleach tava no Turn Back the Pendulum em começo de Karakura Falsa, One Piece tava em Sabaldi e Naruto tava em Sasuke contra Itachi, que, cara, podem talvez não ser o ápice de qualidade, mas, porra, são arcos com grande apelo público, grande hype pros fãs. Que, cara, só nisso, na votação, tu já perdeu muita gente, saca? Além de que é importante citar que o Double Art saiu na mesma leva de Nurahion no Mago, e ele foi cancelado mais ou menos na época que Bakuman foi lançado. Então, cara, não foi muito aquele esquema de, mano, eles perderam a chance de ouro, saca? Tinha muita coisa que foi, principalmente nessas séries menores, cara, era tudo muito possível de. Não dava pra apostar muito, saca? Porque sempre ia lançando um novo sucesso, saca? E entrando mais num caminho pra encerrar o podcast, depois, né, como foi cancelado, depois de algum tempo o Kominawa hoje voltou na Jump e fez Nisekoi. E tu percebe que Double Arts tem, obviamente, suas particularidades, mas tu percebe que ele é quase um pré-Nisekoi, tá ligado? No sentido de que ambas são histórias envolvendo um casal que é obrigado a ficar junto, e que com o tempo eles vão ganhando mais laço, mais se conhecendo melhor, tudo mais. E eles juntos também estão sendo perseguidos por forças maiores, né? No caso do Nisekoi, isso é as máfias lá. E, cara, e meio que, além só das máfias, meio que todo mundo que acaba atrapalhando o romance deles. E tu percebe que, além de, sei lá, no Nisekoi a arte do cara tava melhor e tudo mais, já tava melhor, entendendo a arte, a linguagem dos quadrinhos. Tu percebe que como o Nisekoi focou mais no romance, talvez seja o motivo dele ter dado mais certo do que Double Art, saca? Ele envolver todo esse harém, ele talvez ser um pouco mais interessante focar nessas partes das peculiaridades de cada garota, de cada garoto e tudo mais, saca? E outra coisa que também dá pra ver, eu não sei se isso é tanto um empecilho, acho que isso é mais um conceito interessante que ele não utilizou tanto em Nisekoi, na real, não, pelo menos o que eu li, que foi tipo 4 volumes, então eu posso estar equivocado. Essa coisa de que no Double Art são dois protagonistas e dois personagens principais, né? Óbvio, ignorando a presença da Sui, do Falan e tudo mais. Eu digo no sentido de que, cara, eles basicamente. Mesmo que tu perceba que, no caso, falando mais só do Double Arts, né? Tu perceba mais que a Euraine tem mais a visão da história e o Kiri envolve um pouco mais essa coisa de mover a história por causa dos contatos, do poder de luta dele e tudo mais. Ainda assim, eles meio que compartilham essas informações um pouco vai alterando um pouco a função de cada um, dependendo do momento da história, saca? Isso eu acho interessante, isso eu acho até meio difícil de ter. E acho que isso aconteceu mais por causa das circunstâncias da história, porque normalmente quando tu tem dois personagens principais, sempre tem o protagonista, normalmente é só um. Normalmente só tem um cara que é a visão da história e o outro pode ser só o ajudante do protagonista ou o cara que move a história, etc. Eu acho isso interessante no mangá. Bem, eu acho que é isso, né? Acho que o grande problema do Double Arts que poderia ter sido contornado para se tornar famoso é o que eu tinha falado do ou foca numa coisa ou foca na outra. Porque, cara, ele foi enrolando até que o povo se cansou da história e aconteceu o que aconteceu, né? De basicamente não avançar a história com muito êxito, saca? Então, né? Double Arts tinha suas coisas boas, mas é triste como ele terminou, né, cara? E bem, é isso, né? Tá tudo na descrição, meu Twitter, o Twitter do WJB, tudo mais, né, cara? Outras informações, parceiros, Discord e tudo mais, né, cara? Tá aí na descrição e é isso porque é isso, né, galera? Falou!